Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma Lunações da APIP. O meu nome é Alexandra Ferreira e eu sou presidente da Associação Pipocas de IP. A Associação Pipocas de IP é uma associação de solidariedade social que auxilia famílias com dificuldades económicas. E hoje, por exemplo, que é quinta-feira, estivemos já à tarde na nossa loja social, onde recebemos as famílias que fizeram marcação para ir buscar roupa, cobertores. Agora com este frio temos uma grande procura de cobertores e de camisolas, blusões, para combater o frio. E à quinta-feira nós recebemos então as famílias que fazem marcação para ir à loja. E 2 vezes por mês fazemos a entrega de bens alimentares às famílias que temos referenciadas. Também prestamos auxílio espiritual e religioso através do nosso Colégio Rompe-Mato. E fazemos ações de caráter educativo, formativo, e por isso estamos aqui hoje para a nossa live Lunações, com a lua nova em Aquário, com a nossa Patrícia Ungarelli, que nos vem falar então alinhar as nossas ações e alcançar os nossos objetivos, aproveitando as energias do céu. Olá, Patrícia, boa noite. tudo bem? Boa Tudo bem? noite, olá. Já estamos a começar o ano com as Agora nossas sim, né? lunações. Agora sim começar o ano, Mercúrio já ficou Sim, direto. está tudo a rolar. Agora sim, nada de retrogradações. Vamos lá então, Alexandre, vamos lá. Olha, como as pessoas depois assistem, né? E é legal a gente sempre dar uma introdução. Eu acho legal, né? Explicar o que é alunação, apesar de, Lembrar. né? O pessoal sempre tem sempre gente nova, eu acho legal. Então, e qual é a proposta do trabalho, né? Por que a gente se reúne uma vez por mês aqui para falar sobre isso? Então, lunação é o início do período do ciclo lunar. Então, é quando a gente tem a lua nova no céu, que acontece cada mês num signo diferente, que é o signo do mês, e lua nova é o encontro ou a conjunção do sol e da lua no céu. Então, é importante a gente entender que a gente está sempre falando de movimentos, movimento da Terra, movimento do Sol, movimento do sistema solar como um todo e a referência de observação daqui, né, da Terra para o céu. Isso é importante porque senão, da onde vem essa informação? Vem da observação, tá bom? E a lua nova, ela marca, como ela é o início do ciclo, a gente tem o mapa da lua nova, temos o mapa de lua crescente. Então, a proposta do trabalho aqui com o Alexandre, né, o trabalho com a associação, é a gente falar um pouquinho desse colorido do mapa do mês, ou seja, do mapa de lua nova, do mapa da lunação, tá? Então, eu tenho sempre um mapa na mão, né, mapas astrológicos, pessoal, tá bom? Que são cálculos matemáticos, né, de hora, local, e latitude e dia, né? Então, dia, hora e local. E a gente, então, pode calcular mapas. E a gente tem sempre mapas do ingresso do Sol, temos mapas de Lua, temos mapas... Porque isso acontece num determinado momento ali, né? Então, existe um momento que é marcado como a Lua Nova, um momento que é marcado como Lua Crescente. Por isso que temos mapa. Então, esse mapa também não caiu do céu, né? Caiu na nossa cabeça. Não, ele é fruto de um cálculo de quando, de fato, aquela fase lunar entra, começa aquela nova fase lunar. Tudo bem isso, gente? Você tá me ouvindo bem, Alexandra? Porque tá toda hora Ao parando ouvir aqui. estou. A imagem é que não está muito boa, Não, né? né? Vamos lá, vamos ver se a gente... Se vou ter que mudar a rede aqui, né? Às vezes acontece isso. Então vamos lá. A gente vai falar sobre lua nova, ou lunação no signo de Aquário, que é o colorido desse mês. Então, algumas coisas importantes sobre a qualidade Aquário. Primeiro ponto importante é aquela que desprende você do passado e faz você enxergar o futuro. Então, Aquário é o signo do novo, da inovação, da criatividade, do progresso, né, da liberdade. Então, esse momento é aquele momento muito importante, o mês inteiro, lembrando que a gente pode analisar o mês inteiro, o período todo, através desse estudo desse mapa. Então, o período inteiro vai de 21 de janeiro, que é quando a gente tem a lua nova agora, e vai até 20 de fevereiro. Então, é todo esse período que a gente tem a força dessa lunação em Aquário. Ao longo do mês, a gente vai ter o quê?
as fases vão se desenvolvendo. Então, a gente tem a fase de lua crescente, tem a lua cheia, a lua minguante, e depois, mês que vem, quando a gente se encontrar novamente, já é a lua nova de novo, né? Então, isso é importante. O ciclo inteiro da lunação é dividido em subfases, né? Que são exatamente as fases lunares, tá? Mas a gente pode usar esse mapa para dar o colorido, para dar o tom. Então, só uma coisa bem didática para vocês anotarem, quem acompanha aqui gosta de vir com agenda, com caderninho, né? Então, anotem que a gente tem, então, no dia 21 de janeiro, a lua nova em Aquário. Depois, no dia 28 de janeiro, a gente tem a lua crescente em Touro, signo de Touro. Depois, a gente tem no dia 5 de fevereiro, a lua cheia em Leão. Depois, no dia 11 de fevereiro, a lua minguante em Escorpião. E depois, dia 20 de fevereiro, a lua nova em Peixes, que vai ser fruto do nosso próximo encontro. Lua nova em Peixes, tá? E assim por diante, gente. Então, quem acompanha com a gente aqui o ano inteiro, sabe que todo mês a gente tem esse trabalho. E é legal, se você acompanhar todo mês, você vai ver como é possível estudar astrologia de forma prática. Porque você vai acompanhando o movimento daquele mês a mês, né? Então, você não só acompanha as informações que são passadas aqui ao longo do mês, mas você pode vir depois e acompanhar do próximo mês. No final do ano inteiro, você acompanhou o ciclo lunar inteirinho. É legal, né? Não é legal? Eu gosto, né? Eu sou tão suspeita para falar. Mas, ó, então vamos lá. Algumas coisas importantes. Ao longo do mês, eu vou dar um resumo aqui, tá? Existe um final de semana que a gente vai ter que tomar muito cuidado. Do mês inteiro, ou seja, do ciclo todo, a gente tem um final de semana que nós vamos ter atenção, que é um final de semana, e, portanto, não só o final de semana em si, mas a semana onde tem aqueles dias. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Mas eu vou deixar esse cuidado, esse desafio para falar no final. Que eu vou falar só as outras coisas, porque as outras coisas não são cuidados. As outras coisas são aspectos positivos. Então, esses aspectos de atenção, de cuidado, eu falo no final, porque eles estão concentrados num final de semana, e aí eu falo deles depois. Então, vou começar falando aqui do início desse ciclo. Já agora, dia 24 de janeiro, a gente tem um ótimo aspecto de Sol com Júpiter. No dia 29 de janeiro, a gente tem de Sol com Marte, depois a gente tem de Vênus com Urano. Então, logo nessa primeira semana do ciclo, né, que pega Lua Nova e Lua Crescente, a gente tem essa facilidade de visualizar o nosso futuro. Falei bastante na Astrovisão agora sobre isso, mas agora eu vou dar uma aprofundada, né? Então, agora é aquele momento da gente olhar para onde nós estamos indo. Mas olhar de uma maneira onde eu quero chegar, não é só onde eu estou indo. É assim, meu barco está andando por aqui, mas para onde eu quero ir? Eu quero visualizar isso agora. Eu quero ver isso agora, né? Então, quando a gente coloca na nossa tela mental esses desejos, esses sonhos, a gente está, vamos dizer assim, co-criando essa realidade. A gente está criando junto com o universo a possibilidade de trazer aquele sonho de fato, materializado. Então, essa capacidade de visualizar é o que logo agora, nas 2 primeiras semanas, até o comecinho de fevereiro, a gente precisa fazer. Porque é essa força que a gente tem de ir para frente, de visualizar esse futuro e de criar as coisas a partir de ideias novas, conhecimentos novos, modelos novos, né? Então, agora é aquele momento de o que eu posso fazer de novo? O que eu posso fazer de diferente do que eu vinha fazendo? Essa seria a força maior. Mesmo que a gente viva uma rotina terrível. Imagine alguém que tem uma rotina que é sempre igual. Agora é aquele momento de falar, tá bom, essa rotina não tem como mudar, não sou eu que tenho que mudar isso. Eu tenho um trabalho e eu dependo desse trabalho. E as pessoas que estão lá é que determinaram para mim a rotina. Mas eu posso mudar a maneira de fazer isso. Como? Quer ver como? Uma coisa muito simples. A gente olha as nossas roupas e fala assim, qual a cor que não existe aqui? As minhas cores de roupa é essa, 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 essa. Essa cor quase não tenho nada, então é essa que eu quero. É essa que eu vou ter que ir atrás. Por quê? Porque eu preciso de um impacto. Então essas 2 semanas agora, até o comecinho de fevereiro, até o começo do mês de fevereiro, são aquele momento da gente criar impacto. E a gente cria impacto na nossa vida rompendo padrões.
rompendo coisas que são rotina, rompendo coisas que são sempre do mesmo jeito. Então, a qualidade aquário, ela é aquela qualidade que faz os impactos acontecerem, que rompe padrão, que rompe aquilo que está ali acostumado, sempre daquele jeito. É a mesma coisa com o caminho. Eu pego o meu carro e ando numa rua. Mas não existe um outro caminho? Pega lá o seu Waze, o seu aplicativo de andar na rua e coloca outra rota. Agora a gente tem essas facilidades, né? Então tem o Waze. O Waze ou, sei lá, o Google, tem aquele outro Google Maps, né? Você pega o seu aplicativo e fala assim, eu quero ir para esse lugar que eu vou todos os dias, mesmo caminho, mas eu quero fazer de outro jeito. Eu vou pegar um outro caminho. Então, quando a gente fala que é possível criar, é sempre possível criar. Gente, minha voz tá péssima. Parece que estás assim num buraco. Hã? Parece que estás assim num buraco, a falar de um buraco. Ouve-se bem. A imagem é que não está boa, mas ouve-se bem. Então assim, imagina a gente... você tem ali aquela rotina, aquele caminho, eu estava falando sobre isso, né? E você decide, porque isso está na sua mão, isso é um controle seu, fazer aquilo de uma forma que você nunca fez. Então essas ousadias, isso é uma palavra aquariana, a ousadia, a coragem de ser diferente, a coragem de pagar o preço por ser diferente. Porque esse é o legado, né, aquariano, da gente pagar um preço para conseguir fazer o que é diferente, o que ninguém está fazendo, o que ninguém acredita, o que as pessoas falam que não vai funcionar, porque essa é a força do novo. Porque inovação só é possível quando você está livre do velho. Quando você consegue se libertar de um padrão antigo. Aí vem um processo de inovação. Senão não é uma inovação. É só você fazer uma maquiagem, você coloca ali uma roupa que você não está mudando de verdade. Então, essa força aquariana é a força do novo. E só acontece nesse período do ano. Não acontece no final do ano, não acontece no meio do ano. É esse o momento. Agora é o momento, então, de usar essa energia de renovar. E com esses aspectos que eu falei agora há pouco, né? Sol com Júpiter, o Sol com Marte, o Mercúrio com Urano, são aspectos que ajudam a gente a buscar o conhecimento para isso. Seja através de uma leitura, seja através de uma pessoa, um mentor, um coach, um astrólogo, um professor, não importa alguém, mas alguém que consiga, um terapeuta, né? Alguém que com você consiga ajudar você, né? Com conhecimentos, a trazer uma coisa nova, uma forma nova de pensar. E quando você tem uma forma nova de pensar, você age de forma diferente. Porque você foi lá no âmago da coisa, na origem, na mente, no pensamento, tá? Isso é muito importante. A gente tem, então, o início do mês de fevereiro e logo no dia 6 de fevereiro e no dia 8 de fevereiro, a gente tem dois planetas, dois aspectos, que são os aspectos de Vênus com Netuno e depois de Vênus com Urano, ótimos aspectos, né, sextil, inclusive, que dão oportunidades para as coisas fluírem com mais facilidade. Então, é um ótimo aspecto de venda, um ótimo aspecto de bem-estar, é aspecto que fala sobre espiritualidade, fala sobre a sua conexão com algo maior, né? Fala sobre a sua conexão com as suas crenças, com aquilo que você acredita, né? E te dá o quê? Um bem-estar com isso. Então, é um sentimento de bem-estar. E também temos isso no início da semana, no início do mês de fevereiro, já na semana de lua cheia no signo de Leão. Então, essa lua cheia que começa no dia 6 de fevereiro é o ápice dessa lunação em Aquário. Então, lembrando, acontece a lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. Então, a lua cheia é o ápice desse ciclo. É quando a gente tem tudo aquilo que a gente planejou na lua nova, vendo aquilo se expor na lua cheia em Leão. Então, por isso que a lua nova, agora, é aquele momento de você buscar as suas diferenças. Todas elas. Sua originalidade, seus pensamentos diferentes, sua capacidade de se adaptar às mudanças de maneira veloz, né? Quando a gente não se adapta de maneira veloz, a gente perde o bonde. A gente perde o bonde, como a gente fala no Brasil. Ou seja, as coisas se aceleram, as pessoas começam a correr e você fica para trás.
E por quê? Porque a gente não desenvolve a capacidade de velocidade às mudanças, de se adaptar. E para se adaptar às mudanças, você tem que fazer as coisas novas acontecerem. Então agora é aquele momento, né, de buscar essas coisas novas, porque na lua cheia, no signo de Leão, é o momento de pôr elas para fora. Então é o momento de colocar essa energia da sua diferenciação para fora. É aquele momento de você pensar assim, agora, né, o que eu posso fazer diferente? E depois na lua cheia, lá do dia 6, é você colocar para fora, expressar para o mundo, né? Então no mundo aqui da parte mais profissional, é aquele momento de você, talvez, repensar o seu currículo. Sabe aquela história do currículo que faz 20 anos que está lá daquele jeito, a gente não muda ele? Então, o currículo é uma coisa importante para a gente ter, mesmo que a pessoa tenha um emprego. Porque o currículo, o que seria? É você o tempo todo revisionar aquilo que você coloca ali para se apresentar. Então, fazer currículo não é só para quem está buscando emprego. Fazer currículo devia ser uma atividade todo ano a gente tinha que fazer um currículo. Porque todo ano a gente tinha que se colocar nessa tarefa, né? De buscar, de pensar assim, mano, tá bom, e se eu não quiser mais o que eu faço? E quiser me colocar no mercado de novo? Eu não vou precisar de um currículo? Mas para fazer o currículo você não tem que estar o tempo todo se desenvolvendo? Então fazer um currículo é uma ótima atividade para esse momento, né? Primeiro você vai atrás das informações de inovações, de diferenciação, e depois você coloca esse currículo para fora, ou pelo menos a história, né? Tudo aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já se diferenciou, aquilo que você tem como qualidades e talentos, e aí você expressa na lua cheia do ciclo, né? Inclusive para quem está buscando promoção, para quem quer aumento, para quem quer um outro trabalho, um outro rendimento, para quem precisa de um marketing pessoal, essa lua cheia de Leão é o momento ideal para fazer esse marketing pessoal ali, tá? E isso acontece no dia 5 de fevereiro, a lua cheia, certo? E depois a gente tem um final de ciclo, eu chamo de final de ciclo porque já vai começar a trazer aspectos de finalização, né? Então a gente tem no dia 10 de fevereiro, 15 e 16. E esses 3 dias, então final, né, desse ciclo, já partindo para o final, a gente tem conjunções. Então é aquele momento mesmo de recolhimento da lua minguante. E lua minguante em Escorpião. Então agora, pessoal aí das espiritualidades, né, Alexandre? Lua minguante em Escorpião. Nós aí, em qualquer crença que a gente tenha, qualquer religião que você pratique, qualquer religião que você professe, qualquer uma, sempre vai ter um período que você precisa eliminar, ou que você precisa limpar. E esse é o período de lua minguante em Escorpião. É a melhor lua de todas para você fazer esses trabalhos, essas meditações, essas terapias, né? Então é aquele período, lembrando que a lua minguante é a lua que faz um processo de introspecção. Então houve aquele ápice da lua cheia, vem a lua minguante com aquele processo de introspecção e de reavaliações. Então a lua minguante é o período de jogar fora, é o período de eliminar, é o período de começar a dieta. As pessoas querem começar na lua cheia a dieta, gente. Nunca funciona na lua cheia. Lua minguante funciona, porque é a lua propícia para isso. É a lua que você vai definir coisas, você vai resolver pendências, resolver problema, vai conseguir se concentrar um pouco mais nas soluções, porque você vai ter uma visão mais ampla do ciclo inteiro. Então a lua minguante é aquela que vai fazer uma reavaliação do ciclo inteiro. Mas essa lua minguante, ela especificamente acontece no signo de eliminações, que é o signo de Escorpião. Então, para as limpezas energéticas, pessoal das religiões e da espiritualidade que trabalha com esse tipo de ritual, né, de desobsessões, limpeza, tirar as encrencas, como a gente fala, é a lua para isso. Descarregar. É poderosíssima. Defumar, descarregar, fazer a sua defumação em casa, defumação no seu escritório, fazer práticas que são práticas de limpeza, e não é só limpeza espiritual, é a física também. Então, é tão potente essa lua minguante de Escorpião que ela ajuda de fato a ir embora as coisas que tem que ir embora. A eliminar, quebrar de vez um ciclo ou um padrão, né? Então, até escrevi umas coisinhas aqui, deixa eu falar aqui o que eu escrevi para vocês, que a gente tem nesse período, tá? Que é o período de 10 de fevereiro até o final, ou seja, é a última parte do período, tá? Os 10 últimos dias aí.
A gente tem força, né, da nossa imagem e das relações interpessoais. A gente tem energia de disciplina, energia de organização, energia de concentração, principalmente de concentração, e a gente tem um momento de reconstrução dos excessos que vem vindo, ou seja, é a lua minguante mostrando a força de lapidar todos os excessos, eliminação poderosíssima dos bloqueios, das energias negativas, das energias enviadas, porque a gente produz energia negativa, mas também enviam, né, energias pra gente. A gente sabe disso, né? Os malzinhos enviam. Então, energias também, eliminação desse tipo de influência que vem de fora para dentro. Não só as que a gente produz, mas as que vêm também pra gente, né? A raiva, as invejas, né? A maldade mesmo das pessoas, porque as pessoas podem ser maldosas sim. Um período de transformação de padrões emocionais negativos, tá? Preparação para o novo ciclo, mas uma preparação bem enraizada, uma preparação com uma força de enraizar os aprendizados que você teve desde o início, ou seja, desde agora, né? Conexão com o poder imaginativo, com a imaginação, conexão com a sua espiritualidade, no caso, para quem acredita, né? Com seus mestres, mentores, com tudo aquilo que está do outro lado, né? Que a gente entende como uma força espiritual, uma força divina que está do outro lado, e um aprendizado que vai fluir com mais facilidade, né? Por quê? Porque a força é de eliminar as coisas e, portanto, aprender mais facilmente. Tudo isso nessa semana da lua minguante em Escorpião, que acontece no dia 11, né? No dia 11 não, gente, no dia 13 de fevereiro. Ou seja, 13 de fevereiro, 2 dias antes, a partir do dia 11, né? E 2, 3 dias depois, estamos com essa força de desobsessão, ou seja, desbloquear o caminho negativo. Então, seria interessante, agora que a lua nova, agora que nós temos essa força de lunação em aquário, você visualizar as coisas que você quer alcançar, mas também conseguir visualizar o que está impedindo você de conseguir. Porque quando a gente pensa só o que a gente quer, a gente esquece de ver o que está atrapalhando. E já que nós temos uma alunação com força de Escorpião lá na frente, então agora é a hora de olhar o que está atrapalhando. E às vezes é uma crença errada, às vezes é uma energia errada, negativa que está ali com a gente, às vezes é um método errado, né? Às vezes é uma forma de fazer que não está mais funcionando. E às vezes com essa iluminação da lua em aquário, que é uma lua forte de visualizar, você também enxergue qual é o problema, né? E quais pessoas estão trazendo esse problema. Porque às vezes as pessoas estão de fato trazendo um problema. E a gente precisa identificar. Ou seja, visualizar. Olhar e conseguir enxergar tudo isso. Porque quando chegar essa lua minguante em Escorpião, é a hora de eliminar. Então, se eu sei qual é o problema, eu vou lá e elimino, né? Usando essa metodologia, por exemplo, de um jeito muito prático e até podendo ajudar o pessoal aí da associação, pessoal, né? Quando você abre o seu armário, você vê coisas lá dentro, né? Mas quando você olha com essa energia aquariana, você enxerga aquela roupa que você quer comprar lá na loja, que agora está em saldos aqui, é momento de comprar, né? Tá tudo em saldo, não tá? Então, vai comprar sua roupa nova, mas olha no seu armário tudo que tá velho que você precisa tirar de lá, né? E separa essas coisas que estão velhas e que você não quer mais, ou às vezes não é que nem tá velho, você não quer mais aquilo. Não faz parte mais do seu momento. Você já usou, você já foi legal aquela roupa, você não quer mais. Você quer aquela roupa nova que você está visualizando na loja, que está nos saldos e que você vai lá comprar. Muito bem. Então você visualiza no seu armário o que não está bom, o que você quer tirar. Você veja isso, separa isso, coloca isso numa sacola e quando chegar a lua minguante em Escorpião, você liga para a Alexandra e vai lá na associação levar suas coisas. Entendeu o que significa esse jogo do novo e esse jogo do velho? É o velho e o novo. E às vezes o velho não é aquilo que tem muitos anos. Esse velho que eu estou falando, às vezes é o que você não quer mais para sua vida. Não está mais funcionando. Vai ver, é novo, você comprou ano passado. Mas você não quer aquilo e você quer outra coisa. E tá tudo bem também, né? Mas aquele que você não quer mais, você pode doar. Você pode eliminar e fazer uma ação, né, colaborativa que vai ajudar outras pessoas. Então isso é a qualidade fraternal do signo de Aquário.
né, que trata do amor fraternal, né, desse amor que envolve a gente ter uma responsabilidade social. Então, Aquário é também o signo daquilo que a gente quer colaborar, né, das coisas que a gente quer fazer para colaborar para uma sociedade melhor, né, para melhores relações interpessoais, e, portanto, tem a ver com a nossa responsabilidade. Então, outra questão dessa alunação é a gente pensar sobre isso, né? O que nós estamos fazendo para melhorar o mundo? Mas não é o planeta inteiro, né, gente? Porque a gente não tem alcance de uma pessoa melhorar o planeta todo, mas o seu planeta. O seu planeta são as coisas que estão à sua volta. Se você faz algo de bom à sua volta, você já está fazendo algo pelo planeta. Porque é do indivíduo para o coletivo. Não é ideias mirabolantes coletivas, porque aí você não faz nada. Quero salvar o planeta, mas você não consegue nem se salvar, não adianta nada. Quero salvar o planeta, mas você não faz uma boa ação ali para o seu vizinho, não vai salvar planeta nenhum. Então essa ideia muito abrangente, ela começa no indivíduo. Isso é a qualidade aquariana, que não é só o aquário, é o eixo leão e aquário. Então é do indivíduo para o coletivo, né? Fazendo a sua ação individual, positiva, pensando num bem comum, você vai fazer pelo seu coletivo. E se todo mundo faz, o que acaba acontecendo? Aí sim o planeta fica legal. Essa seria a ideia, né? Certo? Então essa é um pouco da alunação aquariana. Aí, eu deixei para o final aqui, né? Que ainda tem o nosso texto aqui para falar sobre a missão de Aquário, mas eu deixei para o final falar dos cuidados, né? Então, gente, é o seguinte, no meio desse plano aí, né? Todo aquariano, taurino, leonino e escorpião, que são os signos do eixo fixo, né? Os 4 signos de ritmo fixo. Por isso que tudo que a gente fizer nesse ciclo, a tendência é se manter. São signos fixos, todos eles, né? Aquário, touro, leão, escorpião. Por isso que é tão importante entender o que você vai semear agora na lua nova, já que é a lua de semeadura, lua de planejamento, lua daquilo que você busca dentro de você para os seus recursos internos, porque é isso que vai ser enraizado. É isso que vai ser solidificado, é isso que pode ser mantido ao longo do ano todo. Então, cuidado com aquilo que a gente vai semear. Cuidado com os desejos que a gente quer semear para a nossa vida, né? Porque é isso que provavelmente a gente vai construir ao longo do ano. Do ano inteiro, não é nem do mês, né? É do ano inteiro, tá? Mas a gente tem uns cuidados aí. Os cuidados vão do dia, mais ou menos lá pelo dia 2 de fevereiro, e vai até o dia 6, vai 5, 6 de fevereiro. Ou seja, os dias complicados mesmo é exatamente o final de semana. Então é dia 3, 4 e 5 de fevereiro. E é preciso ter atenção mesmo, atenção com movimentos, atenção porque é dia sujeito a imprevistos. Então nós temos ali no dia 3 de fevereiro, Sol quadratura Urano, a gente tem no dia 5 de fevereiro, Vênus quadratura Marte, né? E é um final de semana. E é um final de semana véspera de lua cheia. E se é um final de semana véspera de lua cheia, e a gente sabe que a lua cheia é aquela que transborda o copinho, então é um transbordo ali de emoções, e muitas vezes, na lua cheia a gente fica mais sensível, a gente fica com os nervos à flor da pele, a gente fica com mais emoções mesmo, a gente provavelmente tende a ter mais conflito, tende a ficar mais reativo, né? Na lua cheia, normalmente é isso, e é uma lua cheia no signo de Leão. Então a gente precisa ficar bem atento mesmo, tá? Final de semana de 3, 4, 5, tá? Porque são aspectos que pedem atenção com os movimentos bruscos, movimentos intempestivos, movimentos de velocidade, de uma autoconfiança, né, que depois você tem aquele sentimento de autoconfiança e avança, né, avança sinais que não tinha que avançar, né, depois se arrepende. E é aspecto que traz conflito, por quê? Porque movimenta rápido demais as coisas. Então a gente não tem muito tempo de se adaptar, né? E quando a gente não tem tanto tempo de se adaptar, a tendência de ser reativo e de tentar fazer de qualquer jeito é maior, que a sensação é de perda de controle, né? Um imprevisto, na verdade, é isso. A gente não tem controle nenhum, acontece, cai na nossa cabeça aquilo, tem que lidar com aquilo da forma mais rápida possível para resolver, e às vezes tentando resolver rapidamente é quando acontecem problemas maiores, principalmente acidentes, né? Então pressa não é muito aconselhável nesse final de semana.
Faz as coisas com calma, não acelera o tempo. Tem coisa que não dá para acelerar o tempo, gente. O tempo não vai se acelerar só porque eu quero, não é? Não vai. Eu posso aumentar minha produtividade. É outra história, porque está no meu controle. Mas eu não posso fazer o relógio andar mais rápido. Só porque sim, né? Só porque eu quero. Então, a gente precisa entender, às vezes, isso, porque a gente quer, de uma forma talvez autoritária, que as pessoas respondam rapidamente as coisas, tá? Tem pergunta, Alexandra? Porque eu vou passar por umas dicas que eu anotei aqui. Tem um monte de coisa escrita que eu queria passar. Que eu veja, não. Só a tua imagem é que está parada. Não sei como é que estão a ver lá em casa, mas para mim a tua imagem aparece bastante parada. Ah, puxa vida, viu? Deixa eu fazer uma coisa, peraí, olha. Eu vou... Vais mudar de rede, provavelmente, para vir com a rede melhor. Guardemos. Sim, a imagem para mim aparecia parada. É das duas? Pois, para mim a minha estava bem, mas a da Patrícia não estava muito bem, não. Vamos lá ver se ela vem agora com uma nova rede e já temos uma imagem melhor. Agora vamos lá. Oi. Mudei a rede. Será que melhorou? Melhorou. Melhorou. É? Não está bem, mas está melhor. Eu mudei a rede. Então vamos lá, vamos lá. Espera aí, que a Alessandra está a dizer que tu não apareces. Não? Não? Isto não estará um bocadinho atrasado? Ué? Pronto, acho que estava Alessandra, atrasado. É o delay, não é o delay. estamos as duas? Agora já tá. Devemos estar. Então, agora eu vejo-nos É. bem. Melhorou. Pronto, vamos lá. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu coloquei umas dicas para cada fase, né? Para cada fase lunar. E tem bastante coisa, tá, gente? Se vocês quiserem até anotar, tem bastante. Então, nessa lua nova agora, tá? Essa primeira semana. Então, a gente tem oportunidade de crescimento, expansão, desenvolvimento pessoal e aprendizado, cuidado com alguns documentos, negociações e assinaturas. Isso é uma recomendação agora para essa semana, tá? Então, se a gente for fazer coisas, negócios que precise da assinatura, que precise dessa parte de documentos, principalmente coisas de contrato, olhar com muito cuidado, nada com pressa, porque é um mês acelerado, gente, tá? É um mês de velocidade, é um mês com pressa, a gente vai passar rapidinho esse período. Tendência de ser rápida, tendência da gente perceber dessa forma, né? Mais acelerado. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com tudo que se pressiona em cima da gente, pra gente fazer rápido, tá? Principalmente se for questões de assinatura, onde vai o seu nome, né? Onde vai o nome da gente. Na semana de lua crescente em touro, que é uma lua de prosperidade, é uma lua de potência mesmo, uma lua de realização, de materialização, lua onde a gente pode ter oportunidades, inclusive grandes oportunidades de crescimento e de materialização, tá? Então as iniciativas, elas resultam, ou seja, elas são assertivas, elas resultam e elas se expandem. Por isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que realizar. A gente tem uma semana de prospecção muito estratégica. Então, essa semana de lua crescente, que é sempre uma semana positiva para fazer prospecção, façam esse movimento, ou seja, busca os recursos que você planejou agora na lua nova. Lembrando que é a lua nova que é a lua de planejamento, sempre. É nesse momento agora que nós estamos hoje já, nos próximos dias, e na semana agora do dia 23, que é a semana de lua de planejamento. É agora que a gente tem que semear, tá? Então, as prospecções da próxima semana, elas tendem a funcionar, elas tendem a dar certo aquilo que você
planejou, né? Mudanças, novidades, criatividade, prosperidade. Tudo isso a gente tem na semana de lua crescente em Touro, que é uma semana com a lua num signo de prosperidade. Na lua cheia, então, é aquele momento daquela atenção que eu falei agora há pouco. Tem que tomar um pouquinho de atenção com posicionamentos muito autoritários. Sabe aquela coisa, eu quero porque eu quero? Porque sim. Esse tipo de autoridade, um pouquinho complicado, né? Ela tende a ter conflito, tende a ter problema. Atenção com aquelas rebeldias sem causa, sabe? Rebelde sem causa, só para ser do contra. Porque existe, às vezes, esse posicionamento. Eu quero ser do contra. Tá todo mundo indo numa direção. Para aquilo ter um acordo, ter uma coisa que flui, teria que acordar também com aquelas pessoas. Não, mas eu quero ser do contra. Só porque eu quero ser do contra. Então, essas atitudes, elas não são produtivas para essa semana, não. Tem momentos que a gente tem que ser. Tem momentos que a gente precisa, assim, pagar para ver, né? Ou seja, ser realmente do contra para poder fazer valer a sua ideia diferente. Mas essa semana é complicado ser do contra com uma energia de Sol quadratura Urano. A tendência é ser do contra e ter problema. Problemas, tá? Então, conflitos relacionais por causa disso, por causa dos posicionamentos, né? Ser diferente a qualquer custo. Às vezes, ser diferente a qualquer custo, né, traz exatamente o contrário do que você está buscando. Crises, né? Crises temperamentais, muito egóico, né? Então, aquela coisa do ego que fica muito exacerbado. E depois, só porque sim, eu quero ser do contra. Esse tipo de situação, né? Não vai levar a nada mesmo. Mas é uma forma de reafirmar a sua autoridade, tá? E depois briga entre o velho e o novo, né? Um desafio entre as coisas que a gente quer que sejam novas, diferentes, inovadoras, originais, mas com aqueles padrões que estão ali enraizados. Isso pode ser dentro de nós, isso pode ser fora. Ou seja, pode acontecer essa briga interna, né? Com a gente brigando com a gente mesmo. Então, eu acabei de aprender uma coisa nova, mas eu não sei jogar fora o velho, não consigo fazer esse novo. Aprendi, mas não adianta nada, porque eu não consigo. Eu estou presa a um padrão. Ou isso pode ser com as pessoas. Isso pode ser com conflitos. Chega uma pessoa com uma ideia nova, a gente logo briga, porque não, eu não quero. A gente nem ouviu a ideia da pessoa ainda, mas não, eu não quero. Então, é o tipo de briga, né? Chega alguém com uma solução diferenciada, inovadora, eu nem quero ouvir, porque estou acostumada daquele jeito. É a briga do velho e do novo, tá? Ou ao contrário, eu levo uma ideia nova para alguém e a pessoa vem, não, porque não vai fazer, porque não vai acontecer, porque não vai ter jeito. Então pode ser o contrário, pode ser eu levando o novo e alguém trazendo o velho, ou eu estando no velho e alguém me trazendo o novo, não quero de jeito nenhum, ou a briga interna, que é o mais comum acontecer lá dentro, né? E depois o mundo lá fora é que reflete isso pra gente. Na semana de lua escorpião, eu falei, né? Tudo que eu tinha falado antes são aquelas dicas de eliminar. E depois a gente tem a lua nova no signo de peixes, próxima lunação. Ou seja, já estaremos aí, tá? Então, gente, quer falar alguma coisa, Alexandra? Você quer que eu termine tudo? Aí você dá o seu recado, o seu ritual, a gente... Sim, mantemos agora. Vais falar do oráculo, não é? Vou. Então, gente, do também grau sabiano. O grau sabiano, isso. Esse material, esse estudo, tá? Esse livrinho aqui, é uma proposta, um trabalho, um estudo, onde a pessoa que fez esse trabalho, né, juntamente com uma vidente, uma pessoa, uma médium, visualizou, né, para cada grau do zodíaco, lembrando que a mandala tem 360 graus, então para cada dia, né, existe um grau, porque a gente tem o zodíaco, na verdade, pessoal, é o caminho do Sol, andando pelo ano, é a Terra girando em torno do Sol. Por isso que é um ano, né? Por isso que são 360 graus, um grau é igual a um dia, seria mais ou menos essa a ideia. E aí, para cada grau, essa pessoa, nesse trabalho, visualizou. E por isso que é o oráculo, né? Então, existe uma mensagem para essa lunação de Aquário. A lunação de Aquário acontece no grau 1 de Aquário, tá? Então, gente, a mensagem do oráculo é a seguinte. Primeiro eu vou falar a imagem que ela desenha aqui, tá? A imagem, depois eu falo a mensagem. Então, a imagem é uma antiga missão feita de adobe. Então, as antigas missões foram construídas por espíritos intrépidos capazes de aventurar-se por regiões desconhecidas,
cheios de confiança de que podiam levar seus conhecimentos técnicos e científicos aos povos que iam conquistar. Então, eles desejavam também compartilhar a sua fé com os membros de outras culturas. Essas pessoas não só pensaram que seria bom fazer isso, mas fizeram isso. E seus pensamentos foram ideias em ação e atitudes arrojadas, considerando-se que tiveram coragem para penetrar num mundo desconhecido, além da violência que eles próprios levavam consigo. Então, a mensagem do oráculo é o momento agora de pôr em prática algo que você vem pensando que seria bom fazer. Embora o contexto seja totalmente novo, prevê-se a possibilidade de permanência no tempo. Mãos à obra. Então, gente, essa mensagem, ela está, de fato, totalmente alinhada com esse mês de lunação em Aquário. Porque os aspectos que a gente tem ao longo do mês são os aspectos que ajudam a gente a levar essa ideia nova e fazer acontecer. De fato, pôr em prática. Mas a gente tem que ter essa ousadia. Tem que ser igual esses pessoal das missões aqui, né? Que se aventuraram por mundos novos e tiveram a coragem de levar o que eles acreditavam. Ninguém está julgando se era bom ou mal a história, mas fizeram. Então é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pôr em prática aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem dentro de nós como algo que você quer fazer, né? Então aquilo que você está imaginando fazer, vai lá e faz. Né? Só que usa esses dias agora, esse começo do ciclo, né, da alunação, para planejar primeiro, né? Para trazer para fora, para pôr esse planejamento para depois começar a praticar, certo? E aí a gente tem a missão de Aquário. Então vamos lá na missão do signo de Aquário. Olha quanta coisa. Temos a missão. E para quem está acompanhando, né, nossas alunações, sabe a historinha qual é. Então a historinha, resumidamente, é o Criador, né? Chegou num momento da obra dele, ele ia criar toda essa obra, então ele dividiu a obra em 12 crianças. Cada criança é um signo, e cada signo, cada criança tem a sua missão, tá? Então a gente já está na missão do signo de Aquário. Então vamos lá. A missão é: a ti, Aquário, dou a missão de abrir os olhos do homem para novas responsabilidades. Por isso terás o conceito do futuro e do amor fraternal. Sentirás a solidão dos que vivem à frente do seu tempo, pois não lhe permito personalizar o meu amor. Viverás livre para que possa servir à humanidade, renovando a minha criação. Para que faças um bom trabalho, dou-te a aprovação da rebeldia, para dominares, e dou-te como bênção, concedo-te o dom do progresso. Agora vai e cumpre a tua tarefa. Então dá para entender muito bem, né, essa qualidade aquariana de renovação, de inovação, de fazer coisas inovadoras e dar o salto. Porque toda vez que você faz esse movimento, o que acontece? A gente tem a possibilidade de avançar, não é? De progredir. Então a palavra progredir é uma palavra aquariana, tá? É isso, gente. Agora você, Alexandra, conte para nós o ritual do mês. Bom, o nosso ritual, com tanta inovação, tanta originalidade, eu escolhi um ritual na força de Iemanjá. Iemanjá é o trono feminino da geração, portanto, é a grande mãe, está ligada às águas, à água do mar, ela é a rainha do mar, e traz-nos essa força criativa. Este período é um período que traz muita criatividade e nós precisamos desta energia criadora, criativa de Mãe Iemanjá. E então, o nosso ritual tem o banho, como é habitual, não é? O banho pode ser de alfazema, lavanda, não é? Ou pode ser também de rosas brancas, pétalas de rosa branca. E o banho é sempre tomado da cabeça aos pés, não é? Envolve o corpo todo. Para quem gosta de riscar os símbolos na tijoleira, pode riscar uma estrela de 7 pontas, que é um dos símbolos de Mãe Iemanjá, ou uma coisa mais simples, que são umas ondinhas, para fazer a figura de Iemanjá. E depois firma uma vela azul clara, acende uma vela azul clara, para fazer os seus pedidos, de gerar novas ideias, novos projetos, novos conceitos, a trazer essa criatividade para poder realmente começar a criar o novo.
coisas novas, diferenciadas. E este é o Maravilha. ritualzinho básico. Se fizer Maravilha. isto mais tarde, se não fizer já, portanto, meia manjá é sincretizada com várias santas da Igreja Católica. E uma delas é celebrada agora no dia 2 de fevereiro. Portanto, está aqui neste período. É uma boa altura para fazer o ritual. Então, se a pessoa, durante este tempo, fizer o seu planejamento, pode nesse dia, ou por volta desse dia, não é? Pôr lá o seu planejamento em cima do símbolo e acender a sua velinha, pedindo para que realmente esse projeto vá adiante e gere novas situações. Olha, gente, agora ficou bom o negócio, hein? Então tem que fazer o planejamento, né? Olha, legal, muito legal. E vocês percebem como é simples, né? Um ritual que é possível. Então, quando a gente pensa ritual, não tem que imaginar que é uma coisa complexa, cheia de etapas. Não, gente. É intenção, poucos elementos, né? E a força. Então não tem desculpa, né? Para não poder fazer. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas demora, porque é um monte de coisa. Não, não tem um monte de coisa. É fácil, né? Muito legal. Adorei, anotei tudo. Muito bem, é isso, gente. Perguntas? E aí? Ficou hoje com a imagem meio travada, eu acho, viu, Alexandre? Eu tô vendo aqui pelo computador. Sim. Agora está bom. Pelo Tá menos bom? eu vejo bem, mas no início esteve bastante travado. O som estava bom, ouvia-se bem. A Olha, imagem é que não. Posso deixar então um recadinho? Sim. Olha, pessoal que quer receber o calendário que carinhosamente a Alexandra prepara todo mês, tem que entrar lá no Instagram, no meu Telegram, né? Então, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui no chat, ó. Cadê? Deixa eu ver se foi. Foi? Para vocês verem. Pronto, deixei no chat, tá? Entra lá no meu Teleastro e é lá que a gente deixa o calendário. Então, ela faz todo mês, bonitinho o calendário. Você pode imprimir, tem ali os dias que acontecem as fases da Lua, né? E é um calendário para você colocar todo o seu planejamento, tá bom? Mas tem que entrar lá no Teleastro para baixar esse calendário lá. Mas todo mês tem, todo mês ela faz, tá? Exatamente. E tu dás sempre outras informações ao longo do mês, por isso. É isso aí, exatamente. É e é muito, muito legal. E uma outra coisa, assim, para finalizar, eu não sei se aqui o pessoal acompanha, né, meu perfil, mas a gente vai fazer um webinar, um terceiro webinar do projeto Novos Talentos. É um projeto de estudantes de astrologia. Para todo mundo que estuda astrologia, que quer participar. Então tá no meu Instagram aqui, Astrologia para Negócios, no link da bio, tem a listinha para se inscrever. Tá bom? Era um recadinho aí que já fica aqui também, o pessoal vê depois. Exatamente. Não temos perguntas, só a Márcia que disse que a energia de Aquário era mesmo uma energia de rebeldia. É isso aí. Então tá certo. Então a gente finaliza a nossa lunações aí em Aquário. E é isso, excelente mês, viu? A Alexandra vai renascer, né? Sim, também. Vai renascer com essa energia toda, ó que legal. Então, feliz renascimento. Vou fazer a consulta da Revolução Solar, que é para já alinhar o meu ano. Isso aí. Então ela vai renascer com essa força aí toda aquariana dessa alunação e já está marcada para fazer as previsões. Ótimo, a gente se encontra depois então. Tá bom? Até a próxima alunação então. Beijo, pessoal, boa noite. Até a próxima, boa noite, beijinhos a todos, beijinhos Patrícia. Tchau, tchau.